Essa é a Web Rádio para quem ama Jesus. Ele estava falando aqui sobre início, sobre começo, né? E o legal é isso, que essa galera que tá com a gente tá lá desde o início, cara. Esse dia eu estava lembrando de Binho, não sei se ele lembra. Lá os ensaios lá na cozinha de casa. Os ensaios lá, a gente afastava tudo na cozinha. Era bateria em cima de fogão, era uma benção, né? E o legal é isso, é quando tudo se inicia, porque nós não devemos jamais desvalorizar os pequenos começos, né? No início, sabemos que é tudo complicado, mas Deus vai dando força, Deus vai ajudando, Deus vai nos abençoando e as coisas vão melhorando. Nessa noite, querido, eu tenho uma breve reflexão vinda da parte do Senhor para a tua vida, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Para que a gente ganhe tempo, eu não vou ler o capítulo todo. Eu acredito que você conhece, é o capítulo que fala sobre Davi e Golias, né? Aquela batalha de Davi e Golias. E eu acho interessante, queridos, que aquela batalha marcou a vida de Davi. Davi era um até aquele dia, e Davi se tornou outro Davi após aquele dia, né? Nós podemos ver ali no livro de Reis que aquele gigante que Davi enfrentou era um gigante que media mais ou menos 3 metros de altura. Para ser bem preciso, 2,92 metros. Mas era mais ou menos 3 metros de altura. Para você ter noção, a malha que Golias usava, ela pesava 57 quilos. A couraça que ele usava. Para você ter noção do que Davi estava enfrentando, do desafio que Davi estava enfrentando, a lança que Golias estava segurando, ela pesava 6 quilos, somente a lança, né? E Davi, queridos, Davi era o quê? Davi era o filho mais novo de 8 filhos que Jessé possuía. Davi, ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas da família, das ovelhas do pai, e era um simples tocador de harpa. Mas Davi tinha uma coisa diferente dos outros pastores de ovelha. Davi, ele tinha uma coisa diferente dos outros tocadores, sabe por quê? Porque Davi, ele foi ungido por Deus. E sabe, queridos, a primeira verdade que nós podemos entender nesta noite, que há uma diferença naquele que é ungido e naquele que não é ungido por Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender nesta noite é que se eu e você, nós vamos enfrentar a batalha do dia a dia, eu e você, nós precisamos estar ungidos e capacitados por Deus. Sabe, a unção de Deus, ela faz toda a diferença na nossa vida. A unção de Deus, a presença do Senhor, a palavra do Senhor, o Espírito do Senhor, ele faz toda a diferença na vida de um homem. Se você ler o livro de Salmo, você vai ver que Davi, ele estava possuído pelo Espírito Santo. Davi, ele estava possuído pelo Espírito Santo, queridos. Que nós possamos estar possuídos pelo Espírito Santo de Deus, porque esse Espírito faz toda a diferença na nossa vida. Nós precisamos entender uma coisa, o livro fala, esse capítulo de 1 Samuel, capítulo 17, ele fala que Davi estava ali, cuidando das ovelhas da família. E de repente o pai de Davi chega e fala: filho, eu preciso que você vá até onde os teus irmãos estão no campo de batalha, para que você leve mantimento, para que você leve alimento, você leve pão, você leve queijo, você leve mantimento para os seus irmãos lá no campo de guerra. Queridos, entendam uma coisa: Davi, ele não pediu para estar ali. O pai enviou Davi naquele lugar. Quando Davi chega naquele lugar para levar mantimento, Davi se depara com uma das maiores guerras, ou por que não dizer a maior guerra que Davi
enfrentou durante toda a vida dele. Davi, ele foi apenas levar pão. Davi, ele foi apenas levar alimento para os seus irmãos. E quando Davi, ele chega naquele lugar, ele encontra uma batalha, ele encontra um filisteu, ele encontra um gigante incircunciso afrontando o Deus Todo-Poderoso. E se você acompanhar comigo no capítulo 17, versículo 17 ao 22, Davi, você vai ver que ele foi levar apenas mantimentos para os seus irmãos e ele acaba se deparando com a maior batalha da vida dele, queridos. A primeira coisa que nós podemos aprender nesta noite com Davi e com este texto é que eu e você precisamos estar prontos, pois a luta, ela se levanta quando a gente menos espera. A gente não acorda e fala: poxa, hoje eu vou enfrentar a maior batalha de todos os tempos. Não. Davi não foi para aquele lugar e falou: eu vou enfrentar a batalha da minha vida. Não, Davi saiu na intenção de levar pão para os seus irmãos. E quando Davi chega naquele lugar, ele enfrenta a sua maior batalha. Então nós precisamos estar prontos todos os dias, todos os instantes da nossa vida. Eu e você precisamos estar prontos, porque quando a batalha vir, porque quando a dificuldade vir, ela vai bater na nossa porta e não vai avisar que está entrando. A segunda coisa que nós aprendemos com Davi e com esse texto, e você pode nos acompanhar aí no versículo 22, é que nós precisamos nos livrar de tudo que pode nos atrapalhar em meio a uma batalha. Davi, quando ele chega lá, ele está cheio de sacolas, está cheio de mantimento que levou para os seus irmãos. E quando ele chega lá, ele sabe que para enfrentar aquele gigante, ele teria que deixar as coisas que ele estava na mão de lado. Então nós entendemos uma coisa, a segunda coisa que nós entendemos nesta noite é que nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que pode nos atrapalhar. Sabe, queridos, eu não sei o que tem te atrapalhado, eu não sei o que está atrapalhando a tua caminhada com Cristo, mas eu quero nesta noite te pedir em nome de Jesus: retira, deixe de lado isso que está atrapalhando a tua caminhada com Cristo, queridos. Talvez se Davi fosse enfrentar Golias com todas as sacolas, com tudo aquilo que ele estava na mão, talvez ele tinha perdido, queridos. Você precisa estar com as mãos limpas, você precisa estar puro, você precisa estar livre diante do Senhor, diante da batalha, para enfrentar esta batalha. A terceira verdade que nós aprendemos com esse texto nesta noite é que você pode seguir junto comigo ali no versículo 24. E você vai ver que nós não podemos ter medo dos nossos inimigos, porque o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, aleluias. Sabe, queridos, eu já vi pessoas entrar na fila para pegar dinheiro no banco. Eu já vi pessoas entrar na fila para pegar o Bolsa Família. Eu já vi pessoas entrar na fila para tantas outras coisas, mas eu nunca vi alguém entrar em uma fila para derrotar um gigante. Eu nunca vi isso. Davi, ele não tinha essa escolha. Davi, ele foi levar mantimento para os seus irmãos. E ele se depara com aquela luta e ele fala: poxa, eu preciso entrar nessa batalha. Eu preciso entrar nessa batalha porque eu não tenho medo desse incircunciso. Eu não tenho medo desse gigante, eu tenho que enfrentar esse gigante. E Davi vai lá e começa a enfrentar o gigante Golias. No versículo 25, nós podemos ver que nós não podemos deixar as oportunidades passarem em branco, Diego. Jamais deixe a oportunidade passar em branco. Talvez aquela oportunidade pode ser a única na tua vida, querido. Então não deixe as oportunidades passarem em branco. Davi, antes de entrar na batalha, ele tinha um foco e ele tinha um prêmio a ser conquistado. Talvez você fale assim: não, Davi entrou por acaso naquela batalha. Não, Davi era esperto. A primeira coisa que nós entendemos é que Davi entrou naquela batalha porque o rei disse que aquele que derrotar o gigante Golias, a família não pagaria mais os impostos, a família não estaria devendo mais nada para o rei. E outra,
quem derrotasse aquele gigante iria casar com a filha do rei. Davi não era besta nem um pouco, querido. Davi não deixou a oportunidade passar. Ele falou: poxa, essa é a oportunidade que eu tenho para mudar a história da minha vida, mudar a história da minha família. Sabe o que nós aprendemos com isso? Talvez você fale assim: poxa, eu sou o único evangélico da minha casa, eu sou o único cristão da minha casa. Sabe, queridos, eu quero te dizer uma coisa: você não é o único. Você é apenas o primeiro que Deus escolheu para transformar a história da tua casa, para transformar a história da tua família. Davi transformou a história com aquela oportunidade. No versículo 28 ao 33, nós vemos que as pessoas começam a falar: Davi, você é louco, você vai enfrentar, você não tem espada, você não tem lança, você não tem escudo, você não tem armadura, você não tem experiência nenhuma com guerra e você vai pra cima daquele gigante. Você é louco, você não presta pra isso, você não é capaz de fazer isso. Sabe o que nós aprendemos, queridos, nesta noite? É que as pessoas que andam do nosso lado, em muitas das vezes elas vão olhar para nós e vão falar: ei, você não tem capacidade de fazer isso. Mas eu quero te dizer uma coisa: a última palavra é do Senhor, querido. A última palavra é do Senhor. Talvez o diabo tenha gritado no teu ouvido que é o fim. Talvez o diabo tenha gritado no teu ouvido que você não vai conseguir. Talvez o diabo tenha gritado no teu ouvido e tenha dito pra você que você é um incapaz, que você é um zero à esquerda. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, você tem valor, você pode sim, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Davi, quando se deparou diante daquele gigante, ele não olhou para aquilo que ele não tinha, mas ele olhou para aquilo que ele tinha. Talvez Davi não tinha uma espada e não tinha exatamente. Davi talvez não tinha um escudo, talvez Davi não estava preparado fisicamente para aquela luta. Mas eu quero te dizer, querido, uma pessoa que está preparada com Deus, uma pessoa que anda com Deus, uma pessoa que tem um relacionamento de intimidade com Deus, essa pessoa está preparada 24 horas. Você precisa manter o foco na recompensa. Davi, ele manteve o foco na recompensa. Você não pode desanimar com os comentários das pessoas ao seu redor. Se você prestar atenção, foram os irmãos de Davi que disse: Davi, não vai, porque você não vai conseguir. Foi os irmãos deles, queridos. Não se assuste se as pessoas que andam do seu lado falar para você que você não vai conseguir, que você não pode, que você é um zero à esquerda, que você não sabe pregar, que você não sabe cantar, que você não sabe orar, que você não presta para ser um pregador da palavra. Não se assuste se pessoas do seu lado falar isso para você. Eu quero te dizer, em todo o tempo, querido, fique com aquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. E sabe o que a palavra de Deus diz ao seu respeito? Que você é mais do que vencedor. A palavra de Deus diz ao seu respeito que hoje você não é cauda, hoje você é cabeça. A palavra de Deus diz ao seu respeito que hoje você não é mais um pecador, hoje você é filho de Deus. A palavra de Deus diz ao seu respeito que hoje você não é mais um doente, hoje você é a cura de Deus em movimento. Aleluias! Fique com aquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. A única voz que nós precisamos dar ouvidos é a voz de Deus, aquilo que Ele diz ao nosso respeito. Outra verdade que nós aprendemos é que nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança.
Sabe, quando o rei Saul viu aquela confusão, viu aquele panavoeiro acontecendo, ele falou: Davi, tudo bem, você quer enfrentar esse gigante? Mas chega aqui que nós vamos conversar. É o seguinte, você quer? Então beleza, então vista a minha armadura, vista a minha roupa e vai. Davi até vestiu, Davi até experimentou a armadura do rei, Davi até que tentou vestir a armadura do rei, mas não deu certo. E o rei falou: Davi, é o seguinte, você não pode, cara. Você não tem condições físicas, você não tem condições psicológicas, você não pode enfrentar este gigante. E mais uma vez Davi se encontra diante de alguém que não acreditava no potencial dele. Só que ele diz: meu rei, uma vez eu estava tomando conta das minhas ovelhas e de repente apareceu um urso. Apareceu um urso. Tentou arrancar uma das minhas ovelhas. Sabe o que eu fiz? Eu caí pra dentro e Deus foi comigo e eu derrotei aquele urso. Aí ele disse: tem mais, rei, tem mais. Uma vez eu estava lá tomando conta também das minhas ovelhas, das ovelhas do meu pai. De repente apareceu um leão querendo roubar, querendo comer, querendo matar as minhas ovelhas. E sabe o que aconteceu? Eu caí pra dentro e Deus foi comigo. E em todos esses casos Deus me deu vitória. E sabe de uma, rei, eu não vou vestir essa armadura sua não. Eu não vou vestir essa armadura sua, porque o Deus que me salvou lá atrás é o Deus que vai me salvar hoje e vai me dar vitória também. Por isso você precisa trazer a sua memória. Traga a sua memória, queridos, aqueles momentos que Deus já te livrou. Não queira imitar ninguém, tem o seu próprio jeito. Não queira usar as armaduras dos outros, tem o seu próprio jeito de lutar. A nossa vida e os nossos atos precisam glorificar a Deus. Quando confiamos e acreditamos em Deus, a nossa vitória será garantida. E quando nós confiamos em Deus, toda a nossa vitória será por finalização. Sabe, talvez você se encontre diante de um gigante. Talvez você se encontre diante da maior luta que você está enfrentando na sua vida. Mas eu quero te dizer que Deus é poderoso. Lembra ali. Lembra daqueles momentos que Deus já te livrou lá atrás. Aquele mesmo Deus que te livrou lá atrás é o mesmo Deus que está pronto a te livrar hoje de novo. Não desista, queridos. Não dê ouvidos ao que as pessoas estão dizendo ao seu respeito. Não dê ouvidos ao que o inferno está dizendo ao seu respeito. Vai pra cima. Vai, que Deus é contigo. Aleluias. Deus é contigo, querido. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer por esse momento, Senhor. Momento agradável, momento maravilhoso. Por esta palavra abençoada, por esta palavra, meu Deus, uma palavra de ativação. Que os meus irmãos nesse momento que estão escutando esta programação, Pai, que eles sejam cheios de glória nesse momento. Que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Que eles possam ser cheios da Tua presença, da Tua ousadia. Em nome de Jesus.